Buenas, time. Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Bom dia, boa tarde. Pessoal, esse tema e esse vídeo que eu quero fazer hoje para vocês aqui, eu já fiz ele 3 vezes. A primeira vez eu fiz e não resolvi postar porque eu achei impertinente, achei que não fazia sentido, porque ele é um tema de muita curiosidade. Ele envolve bastante o agronegócio, mas ele é de muita curiosidade. Tá? Ele não é muita questão técnica, apesar de ter bastante questão técnica, mas ele é mais um conceito de curiosidade. A segunda vez eu fiz, eu postei, mas eu me ative muito assim a uma linha de tempo, sabe? Me ative muito a questão técnica da linha de tempo, questão cronológica e tal, então achei que não ficou muito bom também. E aí eu resolvi dar uma repaginada na minha conta do YouTube e excluí esse vídeo, porque achei que não tinha muita relação por ser muito cronológico, e estou trazendo aqui de novo para vocês. E já me adentrando no tema do vídeo, eu queria tratar hoje sobre um tema de guerra e agronegócio. Mas não sobre temas atuais, né? A propósito, nós estamos aqui em 2026 e hoje o tema de guerra é muito pertinente, é muito moderno, mas não é sobre isso. É sobre a ascensão de uma empresa chamada Monsanto. Uma empresa norte-americana, para quem já conhece, sabe muito bem do que eu vou falar e qual é a relação deles com a guerra e com o agronegócio, e eu vou trazer aqui diversos conceitos históricos, né? Por isso que eu falei da questão cronológica, e sobre a ascensão de uma grande empresa no setor agrícola norte-americano que trouxe aí uma repaginação de como funciona o agronegócio no mundo, e não só nos Estados Unidos. Nós somos efeito, nós somos consequência disso tudo que aconteceu. Até hoje, né? Hoje, a maior parte do que nós temos hoje, que vivemos hoje, é fruto de guerras, né? Fruto da Segunda Guerra Mundial, para ser mais específico. E a Monsanto não deixa a desejar nesse quesito. Antigamente, em 1900 e... lá vai bolinha, 1911, 1920, lá por essa época aí, comecinho do século passado, foi criada, né? Surgiu uma empresa chamada Monsanto, que era uma empresa inovadora na época, atuava em produção de produtos químicos, né? Em diversas áreas, em diversos setores, e como a ciência estava em ascensão na época, ela era uma empresa tecnológica da época, né? Era considerada uma empresa de última geração, trabalhando com questões químicas, trabalhando com biológicos, né? Trabalhando com toda essa parte inovadora, né? Da química e biologia farmacêutica. Aí, passado um tempo, né, Primeira Guerra, tal, o entre guerras, né, período entre guerras, foi feita muita pesquisa, foi trabalhado muito em cima de questões armamentistas, né, porque entre as guerras os países praticamente se aprimoraram nas questões militares, porque viram uma defasagem, alguns estavam pobres, né, alguns perderam maior parte do arsenal que tinham, como a Alemanha, por exemplo, e a Europa inteira em si, né, e os Estados Unidos tinha ganhado a guerra e tinha construído muita indústria, né? Por questão da guerra. Primeira Guerra, e depois estava numa ascensão industrial no período entre guerras, né? Porque passou a Primeira Guerra, eles viram uma necessidade de construir indústria, e logo de seguida veio a Segunda Guerra, provou-se que os Estados Unidos fez um grande negócio construindo as indústrias, construindo toda a parte... Eles já tinham uma parte ferroviária muito bem estabelecida e construíram muito melhor, e puderam fomentar esse crescimento nas indústrias químicas e farmacêuticas e de pesquisa, né? Na parte de indústria que eu estou querendo dizer. E a Monsanto estava exatamente ali. A Monsanto atuava exatamente nessa parte. Na parte de pesquisa, na parte de produção química, né? E foi quando, na Segunda Guerra Mundial, as necessidades passaram a ser assim, um pouco mais além da questão das guerras. A Primeira Guerra foi travada como Guerra das Trincheiras, né? Que foi travada como guerra de luta, de tiro e morteiros, né? Ou às vezes até lutas corporais. Enquanto que a Segunda Guerra já havia aviões, já haviam outras armas um pouco mais modernas, a parte de pesquisa e indústria cresceu nesse quesito de fomento militar, e armas biológicas, né? Por muitas vezes, inclusive o nazismo, né? Exterminou milhões de judeus utilizando armas biológicas, gases, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, porque esse é um tema muito triste. Aí, onde que a Monsanto entra nesse negócio? Quando os Estados Unidos precisou de um produto químico
que destruísse matas ciliares, matas, vegetação, né? Que destruísse vegetação nativa, que o exército inimigo utilizava como forma de camuflagem, por exemplo, em vez de jogar bomba, né, no seu inimigo, o que se fazia com os aviões agrícolas? Se pulverizava veneno de plantação nas florestas e nos campos, né, nas planícies da Europa, onde o exército inimigo, o exército alemão ou italiano, no caso, eles se escondiam e dessa forma conseguia-se queimar o mato, conseguia-se queimar a vegetação, matava a vegetação, e assim eles não teriam esconderijo e tudo viraria uma planície e seria mais fácil o ataque. Você teria melhor visão, seria muito mais fácil o ataque. Questão militar, né? E na guerra do Vietnã, os Estados Unidos usou isso muitas vezes. Fez de gato e sapato o Vietnã, utilizando venenos químicos, né, de plantação. E a Monsanto entra exatamente nessa questão. Como eles já trabalhavam e já utilizavam pesquisa na parte de indústrias, né, químicas, eles tinham facilidade na construção de venenos agrícolas, de venenos de plantação, de venenos para matar mato, né? O mata-mato hoje que a gente usa, o glifosato, o mata-mato, o Roundup que a gente usa hoje, é criação da Monsanto e veio desde aquela época. Ou seja, aí que eu queria chegar nesse ponto. Curiosidade entre guerra e agronegócio. Hoje, os venenos que a gente tem, a maioria deles, né, pelo menos, os venenos que a gente tem hoje no nosso... toda a seara agrícola que a gente usa hoje, a maioria deles saiu de criações da Monsanto, né, de pesquisa e industrialização dessa empresa Monsanto. Por quê? Porque na guerra utilizava-se isso, como eu falei aqui para vocês, e percebeu-se que isso era um potencial negócio, um potencial produto comerciável, porque acabou-se a guerra, o que você vai fazer com toda aquela produção que você tinha? Imaginando que a guerra talvez pudesse demorar mais tempo. Você não tinha como escoar veneno. Vai escoar veneno aonde? No teu próprio país? Não. Você fazia o quê? Vendia para a agricultura. Era um mercado em ascensão, porque produziu-se muitos grãos para levar de alimentos para os soldados na guerra. A melhor forma de você produzir comida para um exército é a plantação de grãos, né? Grãos que aguentam muito tempo armazenados, como soja, milho, e desses faz-se ração aí, faz-se comida, né, para levar para esses exércitos, que são grãos, que são tipo de comida que aguenta muito mais tempo estocado. Arroz, feijão, milho, soja. E era um mercado que estava em ascensão no pós-guerra, né, durante a Segunda Guerra, e muito mais no pós-guerra, e a Monsanto viu aí um potencial, um possível comércio, né? Porque todo mundo que plantava milho, feijão, soja, trigo, tinha que matar o mato de alguma forma, e eles tinham uma quantidade absurda disso para comercializar, porque eles produziram na guerra e não poderiam mais escoar. Então eles venderam essa produção no mercado agrícola, no mercado do agronegócio, para produtores, para empresas graneleiras, enfim, né, venderam, botaram no mercado, né? Botaram no mercado. Depois de utilizar na Guerra do Vietnã também, botaram no mercado, e isso passou a ser um mal necessário, vamos dizer. Porque o produtor que tem lá 1.000 hectares de área para produzir, 1.000 acres, né, nos Estados Unidos eles chamam de acres, mas vamos deixar trabalhar em hectares. O produtor que tem esses 1.000 hectares, ele não quer sair roçando na enxada, esses 1.000 hectares. Olha a mão de obra disso, olha o tempo viável, sair roçando, tirando as pestes do mato ali. Às vezes você tem uma capoeira que cresce ali no teu pasto, ali você não consegue tirar, o que você faz? Você passa veneno. Você passa, ou você roça, né? Você passa roçando, depois você vem e taca um veneno por cima, deixa lá uma semana, 2, aquele mato voltar a crescer, vai lá e taca um veneno em cima e pronto. Aí planta um pasto, ou o pasto já está plantado lá, você roça antes para o pasto dar uma baixada e não pegar o veneno. Quando você olha, aquele pasto está bonito, vigoroso de novo. Por quê? Porque esse veneno foi lá e matou todo aquele mato, aquela capoeira que tinha ali, e ficou só o pasto. Você tira a área foliar do capim que você quer deixar e passa o veneno no mato que você quer matar. Tá bom, e pensa na mão de obra que você tem. Se você tivesse que tirar tudo isso na enxada, tudo isso mecanicamente, vamos dizer, né, manualmente, seria inviável. Seria não, é inviável. Então a Monsanto viu aí uma oportunidade, os agricultores viram também uma oportunidade de rendimento e pegaram essa onda. A Monsanto ganhou muito dinheiro, né? Surgiu um processo que surgiu da guerra, surgiu de conflitos militares, passou-se a ser um mal necessário para a utilização no agronegócio e a Monsanto ganhou muito dinheiro.
Com isso, o que aconteceu? Eles não tinham mais onde enfiar dinheiro, começaram a investir em produção agrícola de grãos. Já que eles estavam matando o mato e viram um potencial econômico de ganhar dinheiro nesse setor, quiseram entrar no ramo de venda de sementes. Porque se eles produziam veneno, eles tinham um problema. A pessoa que usava esse veneno, às vezes podia usar de forma inadequada, ou podia usar fora do tempo, ou podia usar na sua plantação ali, no seu mato, mas o mato do vizinho, o vento acabava levando esse veneno para o mato do vizinho e acabava matando o vizinho, fazia uma plantação lá um mês antes de você ainda estava passando veneno e ele já tinha feito a plantação, a planta dele começava a vingar, você passava veneno no teu pasto e com isso matava a plantação do teu vizinho. E isso gerava problemas jurídicos, porque o vizinho às vezes gastava R$1 milhão lá e eu estou tratando aqui em reais, mas falando sobre conflitos que ocorreram nos Estados Unidos, tá? Então eles tratavam em dólar, um pouco mais caro, né? Um pouco mais rentável, né, no caso. Mas eu estou tratando em reais aqui. Então o teu vizinho fazia lá uma plantação lá, gastava R$1 milhão, você ia lá, passava veneno na tua lá para poder plantar dali um tempo, para tirar a capoeira. O teu veneno matava a plantação do teu vizinho de R$1 milhão. Então você ficava devendo para o teu vizinho R$1 milhão, né? E isso gerou muito conflito, isso gerou muita responsabilidade. E daí quiseram responsabilizar a Monsanto por isso, porque eles eram fabricantes desses venenos, né? Do glifosato, do Roundup. E assim eles foram aprimorando os venenos, cada vez mais aprimorado. Esse veneno mata folha larga, esse veneno mata a folha assim, esse veneno mata a folha assada, e assim foram aprimorando. Até que resolveram entrar no mercado de grãos e trouxeram o que a gente chama hoje de soja transgênica, ou milho transgênico, né? Grãos transgênicos. O que são os grãos transgênicos? O agronegócio hoje é praticamente cheio de grãos transgênicos, não se planta outra coisa no setor agrícola de graneleiro, né? O setor agrícola graneleiro, que não seja transgênico. O que é o transgênico? São sementes modificadas que aguentam o veneno, basicamente. Então você faz lá uma semente biologicamente modificada que aguenta um glifosato para que você possa aplicar esse glifosato no mato e no pasto, né, no caso, ou na tua plantação, e matar só um mato, em vez de matar a tua plantação. São plantas resistentes a esse veneno. Então você tem lá uma soja resistente ao Roundup, mas o mato que está crescendo ali natural não é. Então você planta a soja tranquilamente, quando o mato começa a crescer, você vai lá e aplica um Roundup e pronto, fica só com a soja crescendo, fica muito mais fácil colher depois. Não vai dar perca de soja, você não vai ter prejuízo, você não vai ter erva daninha crescendo no meio aí, embuchando a tua máquina, enfim, eficiência é o nome, né? Você consegue dar mais eficiência fazendo uma ou duas aplicações de veneno aí ao longo de toda a tua lavoura, ao longo de toda a tua plantação, né, da tua safra. Tá bom, então passou-se a ser outro mal necessário a utilização de sementes transgênicas, porque primeiro eles vendiam um veneno, eles criaram uma necessidade, né, de eficiência no agronegócio e assim passaram a vender o veneno. Depois eles criaram outra necessidade de sementes resistentes a esse veneno. Então eles praticamente dominaram, monopolizaram o setor agrícola norte-americano aí na década de 80, 90, e até o começo dos anos 2000. Desde a Segunda Guerra, né, na verdade, onde eles vinham fazendo pesquisa, mas aí, bem dizendo, dos anos 80, 90 e 2000, aí eles eram praticamente um monopólio dos Estados Unidos na venda desses produtos, de veneno e de semente transgênica. Só que isso começou a gerar muito problema, porque eu, às vezes, não queria comprar da Monsanto, eu estou dizendo um exemplo, tá? Eu não queria comprar da Monsanto, mas o meu vizinho comprava e o vizinho do meu outro lado também comprava. Então eles passavam veneno, eu não tinha essa soja transgênica, minha soja morria toda, eu ia responsabilizar a Monsanto. O que eles faziam? Eles me entregavam soja transgênica como forma de indenização para eu replantar a minha soja, para eu replantar a minha área. Me entregavam um milho, uma soja, uma semente transgênica lá. Tá bom, então era uma indenização de um produto que eles tinham e isso começou a gerar outro problema porque quase todo o norte, os Estados Unidos, quase toda a América do Norte estava praticamente produzindo semente deles. E produzindo e vendendo, obviamente, comercializando só a semente deles. Então eles detinham um monopólio praticamente que exclusivo da soja e do milho dos Estados Unidos. E isso começou a gerar muita indenização, começou a gerar muito problema, a mídia começou a ficar muito em cima, o pessoal começou a ficar com muito medo disso, porque eles já eram uma indústria consolidada no mercado, química, farmacêutica, biológica,
Enfim, eles tinham muito dinheiro, estavam crescendo em ascensão e não tinham previsão de estagnar. Então começou a dar muito processo, começou a dar muito conflito, começou a dar muito BO. Aí começou a trazer BO trabalhista, aí começaram a trazer BO... Ih, começou a dar muito processo. No começo dos anos 2000 ali, 2004, 2005, até uns 2008, a Monsanto começou a responder muito processo, começou a ter que pagar muita indenização e, de repente, por conta disso, achou-se viável vender-se a empresa e quem comprou foi a indústria farmacêutica Bayer. Hoje, aqui no Brasil, a Bayer tem inúmeras atuações e uma delas, uma das maiores que ela atua praticamente é no agronegócio. E eu não digo para vocês que é porque ela é bacana e porque ela acha interessante, não. É porque ela comprou diversas empresas no setor agrícola e do agronegócio e o país do agronegócio hoje é o Brasil. E a Monsanto tem, ou tinha, pelo menos, um monopólio de criação de sementes transgênicas e veneno para utilização dessas sementes transgênicas. Porque uma coisa é você ter a semente, outra coisa é para que eu vou ter a semente se eu vou ter que matar o mato do mesmo jeito? Então vou ter que comprar o veneno também. Então hoje a Bayer detém toda a produção da Monsanto. Hoje a Monsanto, entre aspas, não existe mais, né? Ela acabou, ela foi vendida, a Bayer incorporou essa empresa e ela era uma puta empresa no agronegócio norte-americano que vem atuando hoje, que tem com atuação hoje no mundo inteiro praticamente, porque a Bayer tem atuação mundial. E esse era o tema que eu queria trazer para vocês de curiosidade, que a gente veio desde o período entre guerras, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, né, que é uma empresa agrícola, uma empresa de pesquisa química e do setor agrícola veio praticamente para ganhar a guerra. Eles tiveram muita eficiência no que tange no conceito de guerrilha, no conceito militar. E depois, como eles não tinham mais como utilizar isso para fins militares, aí veio toda a questão desarmamentista do mundo, as democracias ganharam o mundo e tal, questão geopolítica, questões políticas e militares aí pelo mundo. Eles não tinham o que fazer com isso, então eles tiveram que vender, né, comercializar isso tudo e jogaram para o agronegócio, um setor extremamente possível de compra, né, porque é um setor que não vai acabar nunca, é um setor que tinha muito crédito, ainda tem, e eles viram um potencial aí de crescimento e de lucratividade. E não foram bobos. Não vou discordar do que eles fizeram, foi muito útil, mas hoje o que a gente vive de soja, milho transgênico e aplicação de venenos e pesticidas nos matos, nas lavouras, vem tudo de criação da Monsanto. Hoje nós vivemos no agronegócio as criações da Monsanto lá do período da Segunda Guerra Mundial. Entre guerra, Segunda Guerra e ali um pós-guerra um pouquinho, até a Guerra do Vietnã. Então vejam que hoje a gente vive a história. Você que não gosta de história, você que não gosta de geografia, não gosta de química, não gosta de política, hoje eu falei sobre esses 4 temas juntos relacionados aqui, ó, conceitos históricos, trazendo o conceito de guerra, geopolítica, comercialização, trouxe o conceito de política, no caso, né, que é a politicagem, que guerra só ocorre por causa de política. Trouxe aqui o conceito de geografia pelo mundo, ciência política. Trouxe aqui o conceito de química, que é a Monsanto criando seus produtos. E isso é muito inteligente, é muito interessante, isso é conhecimento. Tá? Espero que vocês tenham gostado. É um tema que eu acho muito legal, é um tema que eu gosto muito, um vídeo, um assunto que eu gosto bastante e gosto de passar isso adiante. Deixa eu terminar meu café. Abraço para vocês. Tchau, obrigado.